voltar a falar de saúde, né? Parkinson. É o assunto hoje aqui no quadro Só Saúde. No estúdio eu converso com o Dr. Alex Meira, que é neurologista. Doutor, hoje parece que tudo aqui no programa estava sintonizado, né? Então, prática de atividade física, boa alimentação são pilares também importantes para prevenir ou, quem sabe, diminuir o avanço da doença de alguma forma? Sim, para as duas coisas. Então, para uma pessoa que estava predisposta a desenvolver a doença, isso pode atrasar o desenvolvimento da doença, e para aquela pessoa que já está com a doença, ter uma progressão mais leve, ao invés de ser aquela velocidade ali, vai ter uma velocidade mais lenta. São as únicas coisas que podem mudar a progressão da doença. A atividade física, inclusive, é a questão mais importante, de maior significado, de impacto na vida do paciente com esse tipo de doença. E algumas pessoas pensam exatamente o contrário, né? A partir do diagnóstico, aquele paciente precisa ficar mais quietinho, mais recluso. É justamente o oposto, né, doutor? De jeito nenhum. O tratamento visa justamente fazer com que aquele paciente consiga ter uma vida normal e consiga fazer as suas atividades físicas, viajar, estar em sociedade, tentar normalizar ao máximo a vida dessa pessoa. E a atividade física, ela é extremamente importante. Muito bem. Vamos falar sobre os estágios da doença de Parkinson? Coloca aqui na tela que o Dr. Alex vai explicar pra gente, tá? São estágios diferentes, começando ali do estágio 1, inicial, bilateral, tem uma instabilidade postural moderada, também a instabilidade postural grave e a locomoção dependente. Todo paciente vai passar por esses 5 estágios, doutor? Normalmente sim. Se o paciente tiver um tempo de vida maior, ele provavelmente vai acabar passando por esses estágios sim. A gente diagnostica geralmente na primeira fase ali ou na segunda fase, então o paciente ele chega com sintomas só de um lado, às vezes já dos dois lados, e aí nessa fase inicial, que a gente também tem uma outra classificação que a gente chama de fase leve, o paciente vai ter uma resposta ao tratamento muito boa. Em fases moderadas, o paciente começa a ter algumas complicações do tratamento, então a medicação ela começa a fazer efeito e perde o efeito, então ele sente essa flutuação do efeito da medicação. Nessa fase, geralmente, é que começam a aparecer as dificuldades para a locomoção, necessitando de auxílio para a deambulação e a instabilidade postural. E nas fases mais avançadas, que aí a gente vai chamar de fase mais grave, fase avançada, é quando começa o paciente a ter uma instabilidade postural mais grave, precisando realmente ficar de muito apoio, dependente de uma cadeira de rodas para as longas distâncias, depois de forma mais constante, e aí acaba institucionalizando, ficando acamado, e é a fase final da doença. Essa evolução ela pode ocorrer muito rápido em alguns pacientes, pode ocorrer muito lento em outros pacientes, mas é uma doença que vai conviver o paciente vai conviver com essa doença durante muito tempo, normalmente. Muito bem, vamos para o nosso WhatsApp acompanhar aqui as dúvidas que estão chegando para nós. Já coloca aqui em tela. O Tiago pergunta o seguinte: quais são os principais sintomas, os estágios a gente já falou também, e as opções de tratamento disponíveis para gerenciar os sintomas e melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas por essa doença neurodegenerativa. Obrigada, Tiago, pela sua participação. Sintomas e estágios a gente já trouxe aqui no Mulher de Mais de hoje, e sobre a questão do tratamento para trazer mais qualidade de vida a esse paciente também, doutor. O tratamento ele é considerado apenas sintomático. Não existe nenhum tratamento atualmente que vai diminuir a velocidade de progressão da doença, nem também avançar. Não é nem neurotóxico, nem neuroprotetor. Ele é sintomático, né? Então ele visa reduzir os sintomas para que o paciente possa fazer sua reabilitação, possa viver normalmente, tá? Além do tratamento dos sintomas motores, vão ter o tratamento dos outros sintomas não motores. Então, se o paciente tem ansiedade, tem constipação, tem depressão, se ele tem todos os outros sintomas que podem aparecer, né, alucinações, demência, a gente vai fazer os tratamentos específicos de cada um desses outros sintomas. Em relação ao tratamento do sintoma motor, existe uma principal medicação que é a levodopa. Então, a levodopa vai ser o carro-chefe no tratamento da doença de Parkinson. E aí ela não é a droga mais perfeita
perfeita. Ela é uma droga muito boa, uma medicação muito boa, mas existem outras opções que ajudam no tratamento da levodopa. Geralmente é uma medicação, é um tratamento que o paciente faz que toma muitas medicações ao longo do dia para obter essa melhora na sintomatologia motora e poder ficar de bem com a vida e fazer todas as coisas que ele precisa fazer. É um tratamento para a vida, né, doutor? Para a vida. Então, a família também está engajada no Sim. bem-estar, na saúde e qualidade de vida desse paciente, sim. né? Muda muito a geral. dinâmica familiar, Sim. essa doença, né? Então, geralmente, alguma pessoa, de fases moderadas avançadas, alguma pessoa acaba sendo um cuidador desse paciente. Então, muda bem a dinâmica familiar. Sobre a questão do diagnóstico, né? A gente falou sobre os principais sintomas que acendem o sinal de alerta, sobretudo os tremores, né, no corpo, mas o diagnóstico mesmo preciso ali para dizer que aquele paciente tem ou não a doença de Parkinson, como é que acontece? O diagnóstico ele é clínico, ele não precisa de nenhum exame nem de forma alguma, né? Quando o paciente chega com esses sintomas, a gente vai dar o diagnóstico de uma síndrome parkinsoniana. A principal hipótese é a doença de Parkinson, tá? A maioria dos casos vai ser isso. Existem outras causas menores que causam uma síndrome parkinsoniana, mas elas são menos comuns. Tá? Então, a evolução da doença de Parkinson, que é característica, então aquela progressão, a gente vai acompanhar no primeiro, segundo ano, ver a resposta à medicação, ver que a evolução está característica, aí a gente bate o martelo dizendo que aquilo é uma doença de Parkinson. Os exames complementares, eles servem justamente para descartar essas outras hipóteses, que são menos comuns que eu falei, né? Mas não tem um exame que vai dizer isto é doença de Parkinson. Isso daí é o exame clínico, é o acompanhamento com o neurologista que vai confirmar. Certinho. Mais uma dúvida aqui no Zap do MD. Solta aí na tela para a gente acompanhar juntos. Descobri há um ano o Parkinson. Foi difícil, mas estou superando. Queria saber as dores nas juntas, né? Então, nas articulações, elas também progridem, aumentam cada vez mais? Obrigada, viu, pela sua participação. Não dá para saber ali quem é, qual o nome, né? Não quis se identificar, mas obrigada por partilhar com a gente. Dores nas articulações, doutor, também vão aumentando? Alguma forma aí de amenizar essas dores? Então, as dores na doença de Parkinson, ela podem ser de múltiplas origens, né? Então, a rigidez muscular, que geralmente dá uma dor aqui na região do ombro, ou então na região lombar, ela é muito característica de ser associado à rigidez. Quando é associado à rigidez, que é um sintoma da doença de Parkinson, ela vai melhorar com a medicação para o Parkinson. Mas o paciente ele pode ter outras doenças, ele pode ter uma artrose, ele pode ter uma artrite reumatoide, ele pode ter outras coisas. Então, o médico tem que estar ciente da sintomatologia, das outras doenças do paciente, porque o tratamento de cada uma delas será diferente. Outra coisa, a atividade física vai melhorar as dores. Quando a paciente falou, ou o paciente falou, que as dores elas eram articulares, eram nas juntas. Isso não é muito característico da doença de Parkinson. O paciente com a doença de Parkinson, ele refere uma dor que é mais como se fosse nos músculos, ou seja, na carne, digamos assim, né? Então, a gente vai ter que diferenciar durante a consulta qual é o tipo de dor que o paciente está apresentando para fazer o tratamento adequado. Certo. Por exemplo, também existe na fase moderada uma complicação do tratamento com a levodopa, que pode ser uma distonia, que é uma contração muscular involuntária. Então, o paciente vai referir que acorda com dor na região do pé, com o pé contraído, como se fosse uma cãibra, e que quando começa a tomar o remédio melhora. Então já é uma falta da medicação também. Então aí a gente vai ter que utilizar uma medicação para fazer esse paciente acordar melhor. Então tem que saber quais são os tipos de dores, existem diversos tipos de dores na doença de Parkinson e cada um tem um tratamento diferente. Muito bem, infelizmente é uma doença que ainda não tem cura, mas como o doutor Alex trouxe aqui pra gente, tem formas de tratamento, não é uma sentença, né, Exatamente. doutor? É preciso realmente essa família, esse paciente ter acesso a um especialista e tocar o tratamento para frente, né? Para trazer mais qualidade de vida, sobretudo bem-estar também, né, doutor? É isso mesmo. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Vou deixar o Instagram do doutor Alex para você, quem sabe, entrar em contato. Também dá uma olhadinha no conteúdo dele através das redes sociais. É o @alexmeira.neuro. Tá aí no rodapé da tela. Obrigada, doutor. Boa semana. Até a próxima, viu? Igualmente. Obrigado pela oportunidade de falar sobre essa doença aqui. Obrigada. Até as próximas. Até. Bom demais.